A paz do Senhor. Hoje eu quero falar sobre influência e eu vou estar lendo inicialmente o Salmo 1, que diz o seguinte: Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por que eu senti de falar esse capítulo, né? Porque hoje em dia muitas pessoas, falo em geral, né? Por medo de não ser aceito, são capazes de fazer coisas que não são da índole deles, né? Não são do coração, da criação. Hoje as pessoas, de qualquer forma, né? Elas têm essa mania de rotular as pessoas, né? De separar em grupos, mas nós devemos ter essa consciência de que nós somos filhos de Cristo, né? Nós temos a nossa identidade em Cristo e não são os padrões desse mundo que definem quem nós somos, né? A gente tem que ter isso bem em mente, que a gente nunca vai ser igual a todo mundo, né? Que realmente a gente nada contra a maré, né? A gente é a contramão do mundo. E eu vejo muitas pessoas se perdendo em conversas vãs, né? Em conversas vivas, né? Em fofocas. Elas começam a se misturar nesse meio, ao invés de influenciar positivamente através do seu testemunho, através da palavra do Senhor, através do conhecimento que ela adquire, das experiências que ela tem com Cristo, ou a sua própria vivência, né? Que muitas das vezes a gente vai ser a o único contato que aquela pessoa vai ter com algo que provém do Senhor, né? Através das suas atitudes, das suas palavras, das suas experiências, né? Das suas reações, né? Porque é muito fácil a gente falar algo a respeito como um perdão, como amar o próximo, se a gente não é colocado à prova, né? Sabe falar sobre perdão aquele que teve que perdoar ou que precisou de ser perdoado, né? Amar o próximo como a ti mesmo, independente se ele é bom ou ruim, é também a mesma coisa, é você ser colocado à prova, né? Amar mesmo que aquela pessoa tente te prejudicar. Mas isso é totalmente diferente quando se trata de influência, né? Eu falo que hoje em dia a mídia, as pessoas tentam influenciar de forma negativa através de músicas, através de costumes, né? Coisas que são colocadas no nosso meio como normal, mas não são normais. A gente não deve aceitar, a gente não deve engolir, né? A gente vê que é comum no mundo que a gente vive, mas não é normal perante a palavra de Deus, não é normal perante os princípios e ensinamentos de Cristo, né? E eu vou estar lendo também Jeremias 1. Por quê? Muitas das vezes a gente se perde nesse trajeto, né? A respeito das coisas do Senhor. Porque a gente tem que ter, né, como eu iniciei falando, a identidade de Cristo firmada. E aqui fala a respeito de Jeremias, né, quando o Senhor fez o chamamento. Aí tá assim, Jeremias 1, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. E a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês de exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. E
Jeremias falou: então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Porque assim, muitas pessoas tentam fazer com que você se sinta diminuído, né, desprezado. E como eu falei, às vezes você, por querer ser aceito num grupo, você acaba fazendo coisas que não são para você fazer, né? Então, eu venho aqui para te falar, sinta-se amado por Deus, né? Realmente a gente não é igual a todo mundo, né? E a gente é meio, vou falar assim, louco, né? Porque para você acreditar nas coisas que são bíblicas, realmente a gente não tem que ser normal, né? Quem vai acreditar que Jesus transformou água em vinho, né? Eu falo que tem que ter uma fé e tem que ter um temor e crer realmente que isso existe, que isso existiu e que muitas outras coisas existem, né? É sobrenatural, não tem como a gente explicar de forma física. E também a gente vê lá em 1 Coríntios 15, 33. Tá vendo aqui? 1 Coríntios 15, 33 fala o seguinte, como eu tinha falado a respeito do Salmo 1, né? Pra gente não se misturar e não se permitir a se envolver e ser influenciado por pessoas que vão deturpar e vão te tirar do verdadeiro caminho do Senhor, né? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, às vezes você fala assim, ah, mas eu vou estar ali perto, vou estar escutando só para fazer parte ali daquele grupo, mas eu não vou falar nada. Quando você está ali junto, é a mesma coisa que você estivesse consentindo, né? É como se você estivesse concordando com aquela conversa. E eu sei que às vezes você não vai ter coragem de falar algo, mas se você não tiver, então você levanta e não faça parte daquilo. Porque você pode ter certeza, a mesma pessoa que levanta a voz para falar mal de alguém, para prejudicar alguém perante você como alguém que está participando ali, às vezes de uma roda de conversa, ou às vezes avistando aquilo, né, presenciando aquilo, sendo testemunha daquilo, você pode ter certeza que essa pessoa também vai ter coragem de fazer o mesmo com você ou pior. Então, assim, não se deixe influenciar pelo que é normal, comum hoje em dia, porque não é normal, não aceite isso. E também lá em 1 Coríntios 1, 27... 1 Coríntios 1, 27 ao 29, fala o seguinte: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, assim, Deus escolheu cada um com o seu jeito, né? E como eu falei, a gente tem que buscar o Senhor, qual que é a vontade dele, para que ele venha revelar para a gente qual é a vontade dele. A gente tem que buscar em oração, né? Em boas influências, né? Pessoas que às vezes estão à frente da gente espiritualmente, que estão dando frutos, né? Eu falo que a gente tem que avaliar não só pelas coisas que as pessoas falam, elas realmente dão frutos bons? Ela realmente, ela pratica aquilo que ela tem pregado? Ela vive aquilo que ela tem pregado? Então são esses tipos de influência que você tem que buscar. Pessoas tementes a Deus, pessoas que buscam a Deus, pessoas que dão fruto na presença de Deus, seja da forma espiritual, financeira, né? Muitas pessoas estão em busca ainda de um projeto, de algo novo, né, de um trabalho, de um estudo, né, mas elas estão caminhando e de forma honesta, de forma íntegra, de forma que glorifica o nome do Senhor. Então se une a essas pessoas, né, por mais que às vezes não são pessoas populares, né, vistas pela maior parte das pessoas, mas são pessoas que agradam a Deus. Então são essas pessoas que você tem que se espelhar.
né? A gente fala que a nossa referência é Cristo, o nosso foco é Cristo. Mas enquanto nós estivermos aqui na Terra, a gente vai viver em comunhão com as pessoas. Então a gente tem que se unir a pessoas que vão nos acrescentar em Cristo e como ser humano no meio da sociedade. Então não se permita se envolver, a se deixar influenciar por pessoas negativas, por pessoas más, por pessoas fofoqueiras que causam intriga, pessoas invejosas, né? Então se você é essa pessoa e está escutando esse vídeo, tenha certeza que há a solução para você. Busca o Senhor, né? Se permita a deixar ser influenciado pela palavra de Deus, ser conduzida pelo Espírito Santo, e você pode ter certeza que Deus irá fazer algo maravilhoso, infinitamente melhor e maior do que você planejou e espera. Então, é isso que eu gostaria de falar e que você possa começar a praticar, orar pelas suas amizades, né? Para que o Senhor venha aproximar de você pessoas que vão que vão agregar no seu conhecimento, no seu crescimento, na presença de Deus, no seu meio, né? Todas as suas amizades, né? Amizades, todos os seus tipos de relacionamento, seja pessoas do trabalho, seja pessoas na sua faculdade, sejam um relacionamento afetivos, né? Na área sentimental, mas o que eu te falo que faz muita diferença você estar alinhado ao propósito de Deus, né? Você ter pessoas ao seu lado que vão te influenciar de forma positiva. Então, ora a Deus, entregue essa área da sua vida ao Senhor e fique atento, né? Fique atento, tenha discernimento, entendimento, né? Visão espiritual, não se deixe enganar por conversas maliciosas, né? Fique atento e se posicione, tome a sua atitude. Ou você se posiciona falando, né, que aquilo ali não é certo, né, que você prefere estar orando pela pessoa que eles estão falando, né, você não concorda, ou você simplesmente levanta e sai e dá continuidade na sua vida, mas não concorda, não seja mais um na roda dos escarnecedores. Que Deus possa abençoar muito a sua vida em nome de Jesus. Amém.